escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que essa alegria de louvar o Senhor encha os nossos lares, as nossas famílias, o nosso coração, a casa de Deus. E que esse nosso júbilo de estar aqui se espalhe por toda a terra, ultrapasse as montanhas, os vales e enche os corações de quem está próximo a nós. Vamos cantar essa alegria que é teu, Senhor? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor.
queremos engrandecer. Um Deus que é rei, um Deus que comanda todo o universo e se importa o suficiente para comandar também as nossas vidas. É diante desse Deus que nós queremos nos prostrar essa manhã. Eu não sei como está o seu coração, o que você tem passado durante a semana, mas eu sei que aqui nós encontramos um Deus que é grande, mas se importa com a nossa pequenez. Então eu queria te convidar a se dobrar diante dele conosco nessa manhã. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Grandioso, Senhor. E isso não tem dimensão física, mas a tua grandeza se expressa em cada um dos nossos pequenos corações. O Senhor enche a tudo e a todos. E por isso nós aqui vimos prestar o culto que só o teu nome é devido. Só o Senhor merece toda adoração. Que de fato estejamos diante da tua face, reconhecidos da tua magnífica presença, da grandeza do teu ser, do teu perdão, da tua misericórdia, do teu grande amor para conosco. Acolhe a nossa adoração e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar.
alegria nos faz cantar com vigor. Sim, regozijai-vos sempre, alegres a adorar, alegres a adorar. Nossa alegria renova-se no Senhor, Senhor. Nossa alegria nos faz cantar com vigor. Regozijai-vos em alto som, vós todos que creis no Senhor, vós todos que creis no Senhor. Esse é o dia que Deus nos fez, vamos alegres cantar. Esse é o dia que Deus nos fez, vamos alegres cantar. Vamos alegres cantar. Apagar nossa dor, a nossa alegria ficará bem firmada no Senhor. Esse é o dia que Deus nos fez, vamos alegres cantar. Esse é o dia que Deus nos fez, vamos alegres cantar. Oh, nossa alegria renova-se no Senhor. Oh, nossa alegria nos faz cantar com vigor. Esse é o dia que Deus nos fez, vamos alegres cantar, vamos alegres cantar. Bom dia, igreja, na paz, na graça do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. No terceiro, eu estou aqui em nome da Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical, e no terceiro domingo de setembro, de forma tradicional, nós comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. Como eu tenho dito sempre, é uma bênção de nossa igreja, é uma bênção da Igreja Presbiteriana do Brasil. São mais de 200 anos no mundo, começou lá na Inglaterra, e hoje, no culto das 9 horas, quem teve a oportunidade de estar, o pastor Juarez fez uma preleção, ungido pelo nosso Deus, a respeito disso. Leu o texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9, que todos tenham a oportunidade de ler e refletir sobre isso. Mas, de qualquer forma, meus queridos, eu quero aqui, de uma forma simples, homenagear todos aqueles que compõem a Escola Dominical, aos professores, aos alunos, ex-alunos, alguém que já, porventura, tenha participado ou que ainda vai participar. Eu quero aqui, de uma forma simples, aqueles que puderem, levantem-se, aqueles que foram professores, que foram alunos, eventualmente algum dia participaram da escola dominical. Eu peço a gentileza para que fiquem em pé essas pessoas. Eu sei que vai ter muita gente, com a graça de Deus. Olha que maravilha que é a nossa escola dominical, que está aqui para ensinar, para educar, para capacitar, para aperfeiçoar, sempre em nome do Senhor. Eu vou pedir ao meu querido pastor para que todos nós, com uma salva de palmas, aplaudamos todos os membros da escola dominical. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe e continue abençoando sempre a nossa escola dominical. Obrigado por todos os professores, pela dedicação, e que Deus possa nos acompanhar sempre nessa trajetória. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Bom dia, igreja. Eu estou aqui em nome da ACP, a nossa Associação Comunitária Presbiteriana, para relembrá-los que hoje é o dia do nosso almoço, em prol do nosso lar. Relembrá-los e agradecer pelo apoio que a igreja tem dado sistematicamente em todos os almoços, casa cheia, uma comida maravilhosa. Isso tem feito uma diferença muito, mas muito grande para essas crianças, não só financeiramente, com a ajuda de vocês, mas a presença, a adesão e o compromisso de vocês com esse trabalho importantíssimo da igreja de assistência. Relembrá-los também que hoje nós temos os ingressos são vendidos a R$ 25,00 os adultos, crianças de 6 a 11 anos R$ 15,00 e abaixo de 6 elas não pagam. Eu gostaria de agradecer também o trabalho que a igreja tem feito de contribuição, na adoção, comprando cotas para manutenção, ajudando no custeio desse trabalho importantíssimo. A cota começa em R$ 200 e a cota inteira é R$ 1.200. Esse trabalho tem feito uma diferença enorme no final do mês e no final do ano, no custeio e na continuidade desse trabalho maravilhoso que tem sido feito. Agradeço a todos vocês, agradeço à igreja, a cada membro aqui que tem comparecido e tem contribuído com esse trabalho. Em nome de Jesus, amém. Dando continuidade às nossas muitas programações, lembrar que no mês de outubro é o culto do bebê, dia 19 de outubro, e as inscrições estão abertas. Você pode fazer inclusive pelo meio eletrônico no endereço cultobebê@hotmail.com. Você precisa dar o nome da criança, dos seus pais, avós maternos e paternos e uma fotografia, ou então aqui na secretaria. É para o seu filhinho, sobrinho, vizinho, crianças até 1 ano de idade. Nós estaremos aqui oferecendo uma Bíblia para cada uma destas crianças, como um elemento indicador daquilo que vai nortear os caminhos desta nova geração. Não deixe de atentar a essa programação. Voltando para esta semana, no final de semana temos intensas programações. O Avá, último dia para você fazer a inscrição, uma programação para as mulheres, começará às 14 horas até às 20 horas. E você precisa fazer a sua inscrição para participar das oficinas, participar das palestras, participar do café colonial. Faça a sua inscrição sem falta. Vai acabar a programação do Avá e ato contínuo nós vamos ter uma apresentação especial do nosso coral num trabalho aqui no nosso espaço de adoração às 20 horas com o maestro e pastor reverendo João Wilson Faustini. E isso em comemoração aos 43 anos de trabalhos do nosso Coral da Fraternidade, que naquele final de semana estará recebendo uma caravana da Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo, a antiga igreja do reverendo Orlante, e o seu coral. Nós vamos estar aqui pela manhã, no domingo, nos 2 cultos matinais, com a presença desse coral, chamado Coral João Calvino, bem como o seu pastor, reverendo Amauri, estará também nos acompanhando nos trabalhos. Tudo em comemoração ao 43º aniversário do nosso Coral da Fraternidade. Naquele sábado, dia 27, a Sociedade Evangélica Beneficente estará promovendo um abraço no nosso hospital evangélico, mostrando a nossa solidariedade, o nosso apoio nestas horas difíceis pelas quais a instituição passa, mas tem sobrevivido, tem procurado atender ao seu trabalho beneficente. Eu não sei se tem o filmete aí para passar agora, conseguiu? Do hospital? Solta aí para nós, por favor. Já precisamos do Hospital Evangélico e ele nunca nos faltou. Agora, o Hospital Evangélico precisa da nossa ajuda. Dia 27 de setembro, às 10 horas da manhã, participe do Abraço ao Hospital Evangélico. Abrace esta causa. Acesse e saiba mais. www.ajudeoevangelico.org.br. Nós queremos também aqui prestar a nossa solidariedade, amor cristão, às famílias enlutadas que nesta semana perderam seus entes queridos. No dia 17 de setembro faleceram a senhora Maria Luísa Leite Santana, seu querido esposo, Dr. Benjamin Santana está conosco, demais familiares. Deus possa consolar o coração de todos vocês como está fazendo, bem como também a família César, do nosso saudoso reverendo Luiz César, Dona Maria César, faleceu a Raquel de Paula César,
que era viúva do Dr. Henrique César. O genro está aqui, que Deus abençoe e console esta família enlutada. Mas agora pela manhã recebemos a notícia do falecimento do senhor Amur Torres, marido de dona Celestina Sejanoski Torres. Situação inusitada. Ela estava no culto às 9 horas conosco, cultuou a Deus ali no templo. Cumprimentei-a na saída e logo na saída ela foi apanhada pelos seus familiares com esta notícia. Mais tarde nós poderemos informar melhor sobre as exéquias do senhor Amur, que já vinha padecendo há muito tempo de enfermidade, e quanto ao seu sepultamento. Vamos estar orando, especialmente pela Celestina, pelos seus queridos familiares. Meus irmãos, eu tenho aqui na frente este conjunto de livros, que é a segunda edição do livro No Dia da Perplexidade, autoria do reverendo Carlos Orlando Júnior, um comentário pastoral sobre a profecia de Abacuque. Ele vai me permitir aqui na apresentação desse livro dizer que ele é fruto de uma experiência pessoal e com a palavra de Deus, quando da perda do seu irmão Fernando, há 10 anos, quando ele estava ainda nos Estados Unidos, teve que vir aqui, porque o seu irmão estava nas últimas e de fato veio a falecer, e ele retrata aqui, dias como este, a gente fica com o chão foge dos nossos pés, mas Deus falou ao seu coração através da sua palavra e ele escreveu esse testemunho. E em dias recentes, quando esse livro já estava esgotado, não se encontrava em lugar nenhum, ele recebeu uma mensagem por e-mail de uma pessoa a quem chegou o seu livro e disse que ele fez muito bem e que essa pessoa desejava adquirir o livro para si, para dar de presente a outros, a quem precisasse. E ele estava naquele mesmo momento conversando com o editor do seu livro lá em São Paulo, e ele sentiu de Deus que deveria reeditar esse material. Então é para abençoar vidas que você pode hoje comprar R$15 cada exemplar. Compre o seu, compre outros para dar de presente. É bom sempre ter à mão para qualquer emergência uma mensagem como esta. E nós queremos consagrar este material nesta hora, no momento de oração, agradecendo a Deus a vida preciosa do reverendo Carlos, que não apenas anuncia a palavra através do púlpito, mas também pela literatura, e que este instrumento seja poderoso nas mãos do Senhor para fazer a sua obra também. Queria convidar o reverendo Carlos para vir aqui ao meu lado, pedir à igreja que nós nos colocássemos em pé, e nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus esta instrumentalidade. Senhor Deus, nós queremos nesse instante dar graças ao Senhor, que usa a cada um de nós como instrumentos da tua paz, do teu amor, do teu propósito. Nós sabemos, ó Senhor, que coisas muito mínimas podem fazer uma diferença muito grande na vida de pessoas, mas um livro que é fruto de uma experiência, com a tua palavra que fala ao coração, mas também ao longo da nossa lide comum, com certeza, Senhor, servirá de grande bênção para muitos corações, como tem servido a muitos já. Pedimos, ó Deus, que tu abençoes esta semeadura. Ela é feita com amor, ela é feita com desvelo, com dedicação. Muito obrigado pela vida do reverendo Carlos, pelo ministério pastoral que tem exercido no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil e especialmente entre nós. Te agradecemos pelo valor que ele tem no teu reino, pela dedicação dos seus dias, dos seus dons e talentos à causa do Evangelho. E que agora, ó Deus, este material que ele produziu possa cumprir o desideratum do Senhor, de levar a mensagem do Evangelho a tantos corações. Que ele seja disseminado para a honra e para a glória do Senhor. E continua a usar o teu servo, seja pela palavra, seja pela pena, para a difusão do reino do Senhor. Nós abençoamos, ó Senhor, este material e o fazemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos, na sequência do culto, ler o profeta Isaías, capítulo 1, versos 2 a 4, esse início da profecia de Isaías, porque é tempo de adoração, mas é tempo de contrição também. Vamos reconhecer as nossas limitações, a nossa falibilidade, o nosso pecado. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura,
mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Palavra forte, rude, que nos pega no âmago do coração. Se talvez nós não estejamos tão assombrados com a nossa pecaminosidade por não recebermos uma palavra tão dura como esta, não é de somenos importância prover-nos deste momento da mesma misericórdia do Senhor, reconhecidos dos nossos pecados. Vamos, pois, confessá-los no momento da oração silenciosa. Oremos. Senhor.
Senhor, esta é uma hora muito preciosa, esta é uma hora especial, porque é o convite da graça, e um convite irrecusável, e um convite de amor, e um convite a nos dobrarmos diante da Tua face, carecidos que somos da Tua imensa misericórdia. Acolhe o nosso coração sofrido, dorido, mas que muitas vezes também tem se desviado da rota segura e certa. Purifica-nos dos nossos pecados, lava-nos completamente, dá-nos a atinar com as sendas da verdade. Faze-nos, ó Deus, instrumentos do Teu reino. Por onde formos, levemos o santo evangelho do Senhor. Ouve a nossa súplica em favor de tantas causas que nos tocam no particular, na vida familiar, mas também no seio da comunidade, no ministério que o Senhor confiou a cada um de nós. A vida desta igreja, na sua distensão missionária, evangelística, social, do ensino da palavra, da liderança da igreja, tudo, ó Deus, tenha o condão da Tua presença. Consola os corações enlutados. Lembramos-nos aqui da família Paula César, da família Santana, da família Sejanoski Torres, família Guedes, famílias que estão orfanadas dos seus entes queridos, por situações inesperadas, inclusive, mas tudo no controle do Senhor. O conforto do Teu Espírito seja com cada um dos corações. Nós, assim, ó Deus, Te suplicamos, e irmanados no amor do Senhor e como família da fé, estendemos as nossas mãos uns aos outros para juntos orarmos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de sentar, dê um abraço a quem está perto de você. Nós damos as boas-vindas a todos. Visitantes, sejam bem-vindos. Você que nos acompanha à distância pela internet, receba o nosso abraço caloroso. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, igreja. Aproveitando que o pessoal está fazendo essa movimentação, estamos realmente felizes de estarmos na casa do Senhor. Tivemos momento de louvor, de adoração, momento de oração, como tivemos há pouco. Teremos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, um aprendizado. E agora um momento de gratidão a Deus, momento de reconhecer o poder e a grandeza de Deus, a nossa dependência e a confiança total nele. Então é um momento que vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas, e para isso nós vamos ler a leitura da palavra que está em 1 Crônicas 29:4, que está no nosso boletim, que os irmãos podem acompanhar, e que diz: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo, quanto nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu Te exaltaste por chefe sobre todos. Nesse espírito, eu convido os irmãos diáconos para fazer a coleta dos dízimos e das ofertas. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino 62, hino de gratidão. Na última estrofe, eu peço que as crianças venham até aqui à frente e os irmãos podem ficar de pé para a oração. Graças te dou por tudo que me deste, e pela salvação em Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo da cruz. Graças, graças e graças a ti, meu Salvador.
para as crianças. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças e graças a ti, meu Salvador. Graças, graças e graças por teu precioso amor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças, mil graças, Senhor, pelo teu amor, pela sua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que esses irmãos trouxeram à sua casa, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor multiplique esses valores, multiplique as suas bênçãos em nossas vidas e que esses valores possam ser, como tem sido, aplicado fielmente para levar a sua palavra a todos os lugares da terra, Senhor, para aplicar na sua obra social, em tudo, Senhor, que o Senhor tem nos orientado, para que de forma excelente possamos aplicar, Senhor. E é no nome do teu Filho Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. As figueiras não floresçam e não haja frutos nem flores, embora as colheitas só fracassem e os campos não mais produzam. Bom dia, irmãos. Quero agradecer ao reverendo Juarez o carinho, o apoio, o incentivo, o encorajamento para que a gente pudesse estar relançando aí essa segunda edição do livro No Dia da Perplexidade. Há 10 anos atrás, agora dia 25 de setembro, eu comemoro a morte do meu irmão. Perdi um irmão há 10 anos atrás, vitimado de AIDS. E da descoberta da enfermidade à morte foram poucos dias. Eu estava morando nos Estados Unidos, Southampton, quando eu recebi um telefonema, e naquele dia eu me senti exatamente como eu traduzo no livro, perplexo. Parece que tiraram o chão debaixo dos meus pés, as estruturas da alma, da fé, de tudo que a gente tinha,
foram saculejadas, mas a graça de Deus nos sustentou para atravessarmos aquele dia adverso. Abacuque viveu um dia parecido, quando ele ouviu uma notícia da parte de Deus, que o deixou atordoado, atônito. E você, hoje de manhã, Celestina, saindo do culto, recebeu uma notícia, certamente que a deixou perplexo. O marido tinha acabado de falecer, não estava sendo previsto qualquer situação nessa direção. Mas você pode chegar no emprego, aqueles sonhos, aqueles projetos de vida, contas que você está planejando para alcançar uma aquisição de um apartamento, uma viagem, um carro. Você chegou no emprego e foi demitido. Você chegou numa situação que tudo veio ao contrário. Perplexidade pode vir na vida da gente de diversas maneiras. Então, quando eu escrevi esse material, foi uma experiência em cima de uma leitura particular da profecia de Abacuque, que eu queria compartilhar, e o que eu vou compartilhar agora com vocês não está no livro, por isso você pode comprar o livro, ler e compartilhar, porque não está no livro isso, tá bom? Abacuque capítulo 3, versos 16 a 19, maestro, muito obrigado, maestro, separou esse cântico que acabamos de ouvir com o conjunto coral, que é exatamente a passagem que nós vamos ler neste momento. Enquanto você abre a Bíblia, Abacuque não é tão fácil de achar, pegue Mateus, dá marcha ré, 4 livros e você vai achar aí o livro do profeta Abacuque. Enquanto você abre, 2 correções quanto à escala dos núcleos familiares. Grupo Santa Felicidade, o hospedeiro será o Anderson e a Vera, e não a Ives e o Nascimento, Grupo Santa Felicidade. E o outro grupo, correção do grupo JuVV, não haverá reunião nesta semana no grupo JuVV. Então, pessoal, esteja atento a essas 2 alterações das escalas dos grupos familiares. Preste atenção. Abacuque capítulo 3, 16 a 19 diz assim: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quantas vezes na vida nós ficamos e nos deparamos com uma terrível dicotomia, quase uma esquizofrenia entre as realidades que cremos, que esperamos, as promessas de Deus e aquilo que de fato nós vivenciamos no cotidiano da nossa existência. Quantas vezes nós cremos, nós esperamos, nós nos incentivamos com esperança diante das promessas do Senhor, diante das leituras da palavra, diante dos sonhos que nutrem os nossos corações. E muitas vezes estas realidades estão profundamente divorciadas, distintas, há um hiato, há um buraco, há um gap entre aquilo que nós cremos e esperamos em Deus e aquilo que às vezes nós estamos contemplando dentro da realidade familiar, dentro da própria realidade de saúde, dentro da realidade da caminhada de cada um de nós, que nem sempre tem a ver com essa realidade gostosa, doce, graciosa de Deus na nossa história. Situações onde ficamos nas expectativas de que as promessas do Senhor se manifestarão de maneira providencial, no tempo exato, mas o tempo passa e de repente nós nos deparamos com aquilo que esperamos não se confirmar. Não são poucas as pessoas que leem as promessas do Senhor, mas que quando olham para as suas próprias jornadas de vida entram em crise. Pessoas que se indagam: puxa vida, por que é que isso está acontecendo comigo? Cadê o cuidado de Deus? Cadê o favor de Deus? Esqueceu-se o Senhor de ser bondoso, como diz o Salmo 77, caducou a sua graça. Onde está o seu favor? Quantas vezes essas perguntas são perguntas reais da nossa história e que foram também perguntas manifestadas por Abacuque naquela sua experiência pessoal. Abacuque era um homem crente, um homem
crente em Deus. Era um homem piedoso, um homem de oração. Pode virar a página para mim isso. Era um homem crente, um homem piedoso, um homem de oração, um homem que trazia no seu coração, na sua alma, o temor, do temor à fé. Era um homem que seguia os passos do Senhor, buscando para a sua vida e para a sua nação o favor de Deus e a orientação das Sagradas Escrituras. Pois bem, Abacuque também era um homem antenado. Ele era um homem ligado às coisas que estavam acontecendo na realidade social e política dos seus dias. Ele olhava para a corrupção, ele conseguia perceber os desmandos, a corrupção, os desvios, o dinheiro que era levado, a maneira como a governança estava lidando com o poder. Ele via também a violência, ele percebia que o rico comprava justiça, o pobre era levado perante o tribunal e era o senhor da razão, mas no tribunal o dinheiro comprava justiça e a justiça era atribuída ao rico em detrimento do pobre. E no capítulo 1 da profecia de Abacuque, este homem crente e piedoso, ele revela a sua indignação, a sua revolta em contemplar este quadro da sua nação. Preste atenção, este quadro não é o quadro brasileiro, é o quadro de Judá só naqueles dias. Corrupção, violência, justiça que é torcida. Não é, por favor, não façam este link, tá? Ele dizia assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição, a violência estão sempre diante de mim, há contendas, o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Era um homem antenado às coisas políticas do seu tempo, mas era um homem de piedade. Hoje nós temos pessoas extremamente piedosas, mas profundamente alienadas para o cenário social e político do país. Pessoas que não estão nem aí com o mundo que nós estamos vivendo, bebemos água deste mundo, comemos pão da padaria deste mundo, mas dizem assim que o mundo pegue fogo. Abacuque não era assim. Abacuque era antenado com o seu tempo, mas era um homem de piedade e oração. E isso traz ao coração de Abacuque uma indignação. Até quando essa nação de Judá, cujo Deus é o Senhor, vai viver debaixo dessa realidade maldita? E ele clama a Deus e Deus lhe responde. E a profecia de Abacuque traz a ideia da perplexidade exatamente com a resposta de Deus. Às vezes nós temos perguntas e nem sempre as nossas perguntas são respondidas. E nós ficamos ansiosos, nós ficamos questionando o tempo. E de repente Deus responde e preferiríamos que Deus não houvesse respondido a nossa questão. O Senhor preferia ainda ficar naquele tempo do quando. E Deus diz para Abacuque: você não está querendo que eu resolva o problema da corrupção? Você não está querendo, pela sua oração, que eu acabe com o tempo de corrupção, de violência, da torcida da justiça? Você não quer que isso seja resolvido? Pois bem, Abacuque, eu ouvi a sua oração, que coisa boa. Eu vou mandar os caldeus para acabar com todos vocês. As mulheres grávidas vão ser mortas, os homens vão ser assassinados, os jovens vão ser levados para o cativeiro, as cidades serão incendiadas, os muros serão derrubados, o templo será saqueado. Quando Abacuque ouve essa voz, ele entra num estado de atordoamento. A notícia que chega aos seus ouvidos traz perplexidade à sua vida, a semelhança de quando eu ouvi o telefonema: o seu irmão está morrendo, você tem uma semana para vir, como aquele que chega no emprego e diz assim: você foi demitido e está cheio de conta para pagar, com aquele que também chega em casa ou no médico e vem o resultado dizendo: você está com uma doença terminal, o seu cônjuge está com uma doença terminal, parece que o chão foi tirado debaixo dos pés. Nós nos tornamos perplexos e atônitos. Abacuque, no capítulo 3, verso 16, ele enquadra este momento dizendo o seguinte: ouvi o Senhor, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos no dia da angústia. A gente tem que lembrar que a profecia de Abacuque, ela é diferenciada de todas as outras profecias do Antigo Testamento. É a única profecia que começa com uma palavra que as outras não começam: sentença. O que é uma sentença? Sentença é emitido depois de um juízo.
Você tem uma demanda, você tem uma queixa, você tem uma causa, você leva a um juiz, você leva a um tribunal, o tribunal toma aquilo, faz a avaliação, e se você está errado, você é condenado, e mediante a condenação é emitida uma sentença. Se é absolvido, não tem sentença, mas se você é condenado, tem sentença. E o livro do profeta Abacuque começa com essa palavra: sentença do Senhor. Deus havia julgado o seu povo, Deus havia julgado aquela causa e havia condenado, e por conta da condenação, Deus estava emitindo uma sentença. Temos que trazer à memória esta ideia de que é uma realidade de sentença, de condenação. Como é que a gente lida diante da vida com esse dia de perplexidade? Há 3 coisas que eu gostaria de compartilhar da experiência de Abacuque para a experiência de cada um de nós, da orientação da palavra de Deus na realidade pastoral e vivencial de Abacuque para a nossa própria jornada. Algumas lições importantes: como enfrentar nosso dia de perplexidade, como atravessar o vale da sombra da morte, como resistir ao dia mau, que é a expressão de Efésios capítulo 6, versículo 13, que o apóstolo Paulo usa. 3 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas: entenda que aquele que começou boa obra em nós, completará o que iniciou. Entenda que aquele que começou a boa obra em nós vai completar aquilo que iniciou. Nós estamos em obras. E muitas vezes Deus precisa quebrar o vaso de novo e refazê-lo. Muitas vezes o barro tornou-se defeituoso nas mãos do Senhor, e Ele precisa amassar de novo aquela argamassa, aquele barro que Ele tem nas mãos, aquela argila, e começar a trabalhar de novo, como o profeta diz, que o oleiro faz isso com o barro que tem nas mãos. E muitas vezes, quando Deus quebra o vaso de novo e começa a trabalhar, nós temos a impressão que a vida se transformou em um caos, que não vale mais a pena absolutamente nada, que tudo perdeu sentido, que nós estamos vivendo um tempo de perplexidade, um dia mau. Mas preste atenção, isso não é o fim da história, isso é apenas um processo de Deus na vida da gente. Deus está trabalhando e nós estamos em obras. Quando Deus anuncia para Abacuque que chegaria os caldeus, a mente de Abacuque imediatamente foi projetada ao fato de ser este povo um povo hediondo, nação amarga e impetuosa, diz Abacuque na sua profecia. Eles mesmos fazem o seu direito, eles mesmos são o seu Deus, eles não temem coisa nenhuma, eles se riem de tudo. Como é que este povo absurdo vai chegar diante de nós que somos menos mal do que aquele povo, somos menos piores do que aquele povo? Aquele povo é gente cruel, violenta, são pessoas do último escalão de barbaridade, e Deus vai usar essa gente sobre nós. Como entender isso? Como entender os descaminhos que a vida toma no nosso dia de perplexidade? Por que isso, Deus? Por que é que eu estou vivendo isso? Por que está chegando esses caldeus para cima da gente? Para que a gente saiba que Deus é absolutamente livre na sua soberania. Às vezes a gente acha que Deus usa só crente. Os caldeus não tinham nada de crente, era nação ímpia, amarga, terrível, mas era um instrumento de Deus para tratar a sua própria gente. Era um instrumento de Deus. Na sua liberdade, na sua soberania, Deus tem os seus caminhos. Caminhos que às vezes a gente não entende, mas que a gente precisa saber que aquele que começou a boa obra em nós, não nos vai largar no meio do caminho a ver navios. Ainda que os caldeus cheguem, num primeiro momento a perplexidade, a podridão toma conta dos ossos de Abacuque, mas depois Deus vai tratando do coração do profeta e ele vai percebendo, e ele chega a orar: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, torre
torne a conhecida, porque não seriam os caldeus que acabariam com as promessas de Deus, com aquilo que Deus havia começado com Abraão, com Isaac, com Jacó, há tantos anos atrás. Não seria uma nação que estaria colocando ponto final numa obra que Deus havia há muito tempo atrás iniciado e tinha um foco no futuro. Assim também na nossa vida, queridos. Entenda que aquele que começou boa obra em nós vai completar aquilo que ele iniciou. Às vezes a gente não entende o caminho. Por que os caldeus? Por que esse instrumento ou aquele? Entenda a soberana liberdade de Deus em todas as coisas. Deus não tem que te dar satisfação dos caminhos que Ele toma, porque Ele sabe para onde vai nos levar. E é interessante, inclusive, que Êxodo capítulo 13, versículo 17, quando o povo saiu do Egito, Deus levou o povo pelo caminho posto mais longo, porém a Bíblia diz, era o mais seguro. Deus não levou o povo pelo caminho mais perto, deu uma volta danada, Êxodo 13, 17, porém Deus sabia o que estava fazendo. Queridos, eu estive alguns anos atrás no Egito, e dessa viagem eu aprendi muita coisa para a minha vida cristã, para a minha vida ministerial. E uma das coisas que eu aprendi, pode virar a tela para mim, diz respeito a essa igreja. Essa igreja está encravada numa rocha, numa montanha, num bairro chamado Bairro do Lixão, no Cairo. É um bairro popular, uma população em torno de 40 mil cristãos no meio de um mundo muçulmano. 40 mil cristãos que se reúnem, cerca de 15, 20 mil cristãos toda sexta-feira para cultuarem a Deus. E você não tem ideia, você imagina como eu pelo menos imaginava, que no Egito, no meio do Cairo, só existiam muçulmanos, só pessoas daquela ordem, daquela direção. E nós fomos visitar esta igreja, é a chamada Igreja do Lixão. E a história dessa igreja traz para a gente essa percepção que nós estamos falando de Abacuque. Nem sempre nós entendemos os caminhos de Deus no momento em que nós estamos vivendo, mas lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer, Deus seja louvado em todas as coisas, porque Deus sabe conduzir o seu povo pelos caminhos que lhe apraz. Pois bem, essa igreja está no meio de uma montanha, numa fenda de uma montanha. Quando Saladino começou a expulsar os cristãos daquelas terras do Oriente, ele foi expulsando, matando, expulsando, colocando cristãos para fora, implantando o reino islâmico em todo aquele norte da África, e ele então encurrala uma quantidade enorme de cristãos no sopé de uma montanha. E na frente dessa montanha está a mesquita de Muhammad Ali, onde você tem a abóbora toda de ouro puro, onde Cassius Clay foi consagrado ao mundo islâmico e teve o seu nome trocado, e é bem de frente a entrada desse bairro. Pois bem, ali estavam os cristãos encurralados no sopé da montanha, não tinha para onde correr, uma montanha intransponível, metros e mais metros de parede, de pedra, não tinha como atravessar, e os cristãos ficaram ali diante das tropas de Saladino, e Saladino então resolveu matar todos os cristãos, mas antes disse, olha, a Bíblia de vocês diz que o Deus de vocês é o Deus que remove montanhas, eu vou lhes conceder 40 dias para vocês orarem para o Deus de vocês. Se as montanhas saírem dali, nunca mais ninguém vai mexer com vocês. Agora, se as montanhas não saírem dali, ou vocês se tornam muçulmanos, ou eu mato todos vocês. 40 dias, pode começar a orar. E eles não tinham o que fazer, não tinham para onde correr. Alguns começaram a desertar da fé. 39º dia, a história egípcia conta isso. Houve um terremoto. E as montanhas se afastaram cerca de 400 metros uma da outra. No meio hoje passa uma autoestrada gigantesca. De um lado é uma montanha, a autoestrada, e do outro lado outra montanha. 400 metros de afastamento. Saladino nunca mais mexeu com aquele povo. As montanhas saíram do lugar, e no meio daquela montanha houve uma caverna, e nessa caverna está essa igreja do Lixão. Pode soltar o vídeo para a gente, esse povo adorando a Deus e gritando o nome de Jesus. Sexta-feira à noite,
Momento de adoração na igreja do Lixão. A quantidade de pessoas, fora as que estavam para o lado de fora. Vai desligar para a gente. São 9 minutos o filme, onde as pessoas estão gritando Yeshua, Jesus, 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 Jesus. Quando Saladino chegou ali, talvez eles se perguntassem: por que é que Deus não nos livra das mãos desse cidadão? Por que é que nós estamos encurralados aqui à mercê da própria morte? Deus tem os seus caminhos. Até hoje aquele bairro é intocável pelo muçulmano, por conta dos feitos do Senhor no passado. Entenda uma coisa no seu dia da perplexidade: aquele que começou boa obra em nós vai completar o que iniciou. Há uma segunda lição nesse texto de Abacuque. Entenda que nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Não são as circunstâncias que guiam a nossa vida, não são as coisas favoráveis que acontecem no nosso dia a dia que conduzem a nossa história, mas aquilo que nós cremos, a razão da nossa fé. Estamos e devemos estar prontos para dar a razão da nossa fé, como diz a palavra do Senhor. E muitas vezes nós nos entristecemos, nós nos abatemos, nós nos prostramos, nós nos desanimamos, nós jogamos a toalha, porque as circunstâncias da nossa vida não são desfavoráveis. E isso tudo nos ensina uma coisa: ensina que nós estamos vivendo pelo que nós vemos. Se as coisas não são favoráveis, nós estamos alegres, nós damos o dízimo, nós participamos na igreja, nós assumimos cargos ministeriais. Se as coisas estão desfavoráveis, se os ventos não são contrários, nós muitas vezes nos prostramos, desanimamos e abatemos. O texto que nós lemos nessa manhã é um texto do profeta. No primeiro momento ele está atônito, mas ao final da sua profecia ele faz uma oração, e a oração termina dizendo: ainda que a figueira não floresça. Era um povo agrário, era um povo rural, era um povo que vivia da agricultura e vivia também da pecuária, precisava do campo e precisava dos animais. E ele diz: se eu olho para o campo, a figueira não floresce, a oliveira mente, o fruto da videira não acontece, os campos não produzem mantimentos. Se eu olho para os gados, eles já não estão mais no curral. O que é que vai alegrar o meu coração? Eu não tenho comida, eu não tenho remédio, eu não tenho leite, eu não tenho sustento. O que é que vai alegrar o meu coração? E aí ele diz assim: ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Alegria é fruto do Espírito na vida da gente, não é resultado das circunstâncias materiais que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus diz exatamente isso. Entenda que nós não vivemos pelo que nós vemos. Os nossos olhos carnais não podem contemplar as coisas espirituais. Eliseu estava com um rapaz trabalhando junto a si, um discípulo, e certo dia o exército da Síria cercou a cidade para prender, para conquistar, para matar Eliseu. E o menino acorda mais cedo para tirar leite, para preparar o café da manhã do profeta, e quando ele olha, a cidade está conquistada, está dominada, está sitiada, está cercada pelo exército da Síria. Ele volta e diz a Eliseu: o que é que nós vamos fazer? E Eliseu diz: nós, nada, não podemos fazer absolutamente nada. E ele ora a Deus e diz: Senhor, abre os olhos do teu servo, para que ele veja o que os seus olhos carnais não conseguem enxergar, que mais são os que estão conosco
do que os que estão com ele. E o menino começou a enxergar que o vale estava cheio de carros e anjos e cavalos espirituais dos exércitos celestiais de Deus para proteger Eliseu e toda a cidade. Entenda que nós vivemos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Abacuque foi chamado naquela hora, diante daquela notícia, para viver pela fé. O justo viverá pela fé. É a frase de Abacuque que o apóstolo Paulo usa em Romanos e que a Reforma resgata. O justo vai viver pela fé e não pelo que vê. Ainda no Egito, nós somos numa igreja presbiteriana chamada Igreja Presbiteriana Casaldobara. Pastor Faiez já pregou aqui nesse púlpito. Pastor Samé Maurice estará num encontro pastoral na 8ª de Belo Horizonte no mês que vem, em Minas Gerais. Quando nós fomos nessa igreja, nós fomos numa comitiva de uns 60 pastores, 80 pastores, somando os brasileiros, os americanos, os da Europa, e nós fomos hospedados por esta igreja, e iríamos para um acampamento, e nós fomos para o acampamento. A chegada do acampamento, tudo em volta é exatamente isso: deserto, areia, areia e areia. A história desse acampamento é fantástica. Beit El-Wadi é a casa do vale. E a história desse acampamento foi que a igreja não consegue evangelizar muçulmano, é proibido a evangelização de muçulmano dentro do Egito. Então eles resolveram fazer um projeto de esporte, para que através do esporte eles levassem pessoas da Europa, da América, para ensinar futebol, para ensinar voleibol, para ensinar basquetebol, para ensinar natação, e compartilhasse a sua fé, e desse às crianças e adolescentes a perspectiva de entender que existe um outro tipo de fé além da islâmica daqueles dias. E aquilo era de fato algo revolucionário dentro do mundo do Egito, do Cairo, a pré-revolução que eles estavam vivendo. E a igreja então entrou com um processo junto ao Ministério Público, porque a igreja cristã não pode comprar terreno se não for com autorização especial do governo, e o governo deu autorização: vocês podem comprar o terreno para esse projeto esportivo, só que lá no deserto, 300 quilômetros da cidade do Cairo, onde só tem areia. E era esse lugar: areia, 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 areia. A igreja tinha juntado um dinheiro para comprar, para investir nesse projeto. A igreja muito maior, 7 mil membros, estive no culto lá. Tinha juntado, vamos comprar então? Não vamos. A igreja dividiu, uma semana de oração, o conselho pôs a igreja para orar. Depois de uma semana fizeram um plebiscito, 95% da igreja votou a favor de comprar o terreno no deserto. Vamos gastar todo o dinheiro que tem em caixa para isso, comprando a areia do deserto. Deus sabe o que vai fazer. Se foi lá que eles nos autorizaram, é só lá que a gente pode fazer. Se não for lá, não pode fazer em lugar nenhum. Então vamos comprar. Compraram fazendas de areia, por preço de areia mesmo. O tempo passou, juntaram mais um dinheiro. Quando começaram a fazer a fundação para construir o primeiro edifício, a primeira casinha para começar a fundação do acampamento, saiu água no deserto, e água, e o deserto começou a se inundar, e um lago gigantesco. E aí que todo mundo cresceu o olho para o terreno da igreja, porque estava no meio das fazendas de areia que a igreja tinha comprado. O que é que eles estavam vendo? Areia! Os olhos viam areia. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelos que cremos. E eles compraram areia, e do deserto saiu água. Eles venderam parte da areia por preço de ouro, vira a página, e construíram isso que vocês têm aí, ó. Foi aí que nós ficamos. O deserto floresceu. O deserto hoje é um grande acampamento. Nós vimos como 500, 600 crianças na sexta e no sábado participam de atividades esportivas na piscina olímpica, no lago, nos campos de futebol, porque eles viram areia. Mas os seus olhos viram um Deus que estava acima de qualquer areia de deserto. Viam uma inundação da graça de Deus. Abacuque nos ensina que o justo vive pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. A última lição, para a gente finalizar a nossa reflexão: entenda que as circunstâncias da vida sofrem mudanças. As circunstâncias da vida sofrem mudança, Deus não.
Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há dias de sol, há dias de chuva, há dias de alegria, há dias de tristeza, há dias de vitórias, há dias de perplexidade. A vida da gente oscila, transita dentro desses altos e baixos. Isso não é terreno firme para a gente ter a nossa vida sedimentada. Nada disso. Pelo contrário, as nossas emoções são passageiras. Hoje você está feliz, amanhã você está triste. Tem muita gente sedimentando a sua fé cristã nas questões da emoção. O culto foi fantástico, eu chorei bastante, eu pulei, eu ri, eu levantei, mas no outro dia que o culto não tem todas essas coreografias, parece que ele não foi tão fantástico assim. Não é isso que sintetiza a base da nossa fé. Essas circunstâncias são mutáveis, transitórias. Deus não. Abacuque estava vivendo um dia de terror, de angústia. Ele chega a dizer que a podridão entrou nos seus ossos. Ele chega a dizer que os seus lábios tremeram quando ouviu-se a voz do Senhor. As suas pernas bambearam, tiraram-lhe o chão debaixo dos pés. Não era um dia bom, era um dia terrível, era um dia da pior notícia da sua história. Era o dia mau que Paulo fala que todos nós um dia veremos de nos confrontar e que teremos que resistir. Mas nesse dia mau, lembre-se que mesmo quando o sol não aparece num dia de chuva, ele não deixou de existir. Ele está por sobre as nuvens, ele está por sobre a tempestade. Ainda que o seu dia seja um dia mau, a Bíblia diz: Deus é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Entenda que as circunstâncias sofrem mudanças. Deus não sofre mudança. Abacuque nos faz lembrar que ainda que os dias sejam maus, Deus continua bom. Que ainda que as circunstâncias se apresentem como passageiras, todavia Deus continua o mesmo. Ele não é passageiro. Não há nele sombra de mudança. Não há possibilidade de alteração. Tiago, em sua carta, declara: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Já o autor da Epístola aos Hebreus diz também: qual mantos enrolarás e como vestes serão igualmente mudados? Tu, porém, ó Deus, é o mesmo e os teus anos não têm fim. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para todo sempre. Deixa eu finalizar a nossa reflexão rapidamente. Ano passado eu escrevi uma crônica chamada Tulipas e Ervas Daninhas. E essa crônica que eu escrevi está publicada no meu blog, me fez lembrar de experiências que são mutáveis na vida. Experiências que são transitórias e às vezes a gente fica marcado por essa transitoriedade e se esquece de que a verdade não é muito transitória, que Deus não muda. E eu fui criado em Ribeirão Preto. Meu pai teve uma propriedade rural. Nessa propriedade rural, 4 piás, um escadinha do outro, correndo, brincando, jogando futebol, rolando com o cachorro no barro vermelho, empinando pipa, caçando passarinho, soltando passarinho, comendo fruta, subindo em árvore. Nós fizemos de tudo, nadamos em riacho, pescamos, e lá também nessa propriedade rural eu aprendi a gostar de verdura. Não há verdura que eu não coma. E por que a gente começou a gostar de verdura? Porque tinha um canteiro, uma horta enorme nessa propriedade do meu pai. E o caseiro, todo sábado de manhã, a gente ia na sexta-feira, no fim da tarde, para lá, e passava até o domingo, quando a gente ia para a igreja. O caseiro nos levava para cuidar da horta. Então tínhamos que tirar as ervas daninhas, e Manuel, o caseiro, dizia assim: as ervas daninhas, elas rapidamente se alastram e elas destroem a horta com muita facilidade, elas destroem tudo pela frente. Então todo sábado a gente ia lá, eu e meus 4 irmãos, arrancando com a mão, né, cada erva daninha que estava aparecendo no canteiro de alface, no canteiro de rabanete, no canteiro de cenoura, no canteiro de couve. A gente ia lá, tirava e cuidava, com o maior cuidado, etc. e tal. E eu sempre lembrava do Manuel dizendo: cuidado com as ervas daninhas, elas se esparramam rapidamente, destroem tudo, acabam com tudo. Bom, 30 anos depois eu estava morando nos Estados Unidos, nessa cidade de Southampton, e quando eu mudei para lá, a driveway, a garagem, era bem grande,
Mas eu cheguei na época da neve, 17 graus abaixo de zero, e só tinha neve no quintal. Eu olhava e era aquele mar branco afora. Não tinha nem ideia do que tinha embaixo daquela neve. Quando chegou a primavera, a gente começou a perceber que debaixo daquele quintal de neve branca havia um gramado maravilhoso, que começou a reverdecer com a chegada da primavera e ganhar cores vibrantes. Porém era um gramado que exigia cuidado, que exigia tempo para capinar, para zelar por ele, mas havia uma falha no meio do gramado, que não nascia coisa alguma naquele buraco. Era um gramado bonito, mas no meio tinha um buraco assim, que não nascia nem grama e nem coisa alguma. O tempo passava e aquele negócio parecia que tinha enterrado um bicho ali, não nascia absolutamente nada. O tempo foi passando e começaram a nascer umas ervas daninhas. E eu ia para lá e olhava aquele negócio, aquela espiga crescendo assim, e eu falei, erva daninha americana. Manuel falava para a gente que vai destragar tudo por causa dessas ervas daninhas, não cresce nada aqui, e vai esparramar e vai matar o gramado, e o dono da casa, a casa era alugada, vai fazer eu pagar todo esse gramado. Então eu ia lá e arrancava a erva daninha, cortava a erva daninha, e na outra semana elas estavam lá. Mas eu precisei viajar, fiquei alguns dias fora, e quando eu voltei depois de uns 10 dias, a erva daninha estava desse tamanho. E eu falei, eu vou ter que cavucar e arrancar a batatinha que está embaixo, porque só cortar não está adiantando, tem que cavucar, tem que tirar a batata. Mas eu não tenho tempo, daqui uma semana eu faço isso, que eu vou ter um tempo mais tranquilo. E aí passou aquela semana e de repente aquela erva daninha começou a brotar uma flor. Eram tulipas. O vizinho falou, é canteiro de tulipa, não é erva daninha. Eu estava arrancando as tulipas pensando no Manuel. Por causa da minha infância com as ervas daninhas, eu estava matando um canteiro que era exuberante no quintal da minha casa. As pessoas paravam para ver, quando passavam na lateral da driveway, aquele gramado com um canteiro de tulipas parecido com esse. E eu arrancando ervas daninhas. O que isso ensina para a gente? As circunstâncias da vida da gente mudam. Às vezes você está arrancando erva daninha, às vezes uma situação muito parecida, você não está arrancando erva daninha, você está arrancando uma tulipa, uma flor maravilhosa. Se nós basearmos a nossa fé em coisas mutáveis, nós vamos dar como os burros na água. Quando nós baseamos a nossa fé em um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, nós estaremos como Abacuque. O Senhor é a minha fortaleza, é a minha rocha, Ele me faz andar altaneiramente. Talvez você esteja aqui nessa manhã vivendo tempos de perplexidade. Se você quer saber mais sobre tempos de perplexidade, compra o livro, tá? Mas talvez você esteja aqui vivendo esse tempo. Abacuque nos ensina 3 coisas. Quem começou a obra é Deus, Ele vai terminar. Não dê a sentença no meio do caminho, deixa a obra finalizar. Segundo, nós não vivemos pelo que nós vemos. Os nossos olhos não conseguem contemplar as coisas gloriosas de Deus. Nós vivemos pelo que nós cremos. Tem até um cântico antigo cantado na Arca de Noé: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre vou. Terceira lição, nós precisamos entender que as circunstâncias da nossa vida mudam. Hoje você está chorando, amanhã você está comemorando. Mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele é a nossa rocha, Ele é a segurança de Abacuque, Ele é a nossa segurança no dia de hoje. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra, pela oportunidade do Senhor nos dar de, na liberdade do nosso país, cultuarmos o Teu nome, abrirmos as Escrituras, anunciarmos a Tua salvação. Hoje temos liberdade, talvez num dia futuro, talvez não. Mas, ó Deus, ainda que as circunstâncias da nossa vida mudem, o Senhor continua sendo o único digno de louvor e adoração. O Senhor é o mesmo em todo o tempo. Por isso nos ensina, Senhor, a sermos conduzidos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Por sabermos, ó Deus,
a respeito dos dias da nossa vida que às vezes são tomados de perplexidade. Cuida do nosso coração, para que saibamos que na liberdade da tua soberania o Senhor tem os caminhos, para que a obra boa que o Senhor começou, é o Senhor mesmo que vai terminá-la, para o louvor da tua glória, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa história, no nosso país e em qualquer lugar. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. O reverendo Carlos estava arrancando as coisas, porque não é holandês. Se você fosse holandês, você sabia o que era tulipa. O hino 128 diz assim: os cuidados deste mundo não me podem abalar. A Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. Movidos pela palavra pregada nesta manhã, vamos cantar este hino, vamos colocar-nos em pé. Quero reiterar o convite para participar do almoço. Compre o seu ingresso, compre um a mais para levar também as crianças do lar junto. Elas vão almoçar conosco, que você patrocina. E lembrar de orar pelo nosso irmão diácono Vladimir Arruda, que está nesse momento se submetendo a uma cirurgia de emergência renal, né? Que Deus oriente esta cirurgia. Vamos cantar o hino 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar. Espelho meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Vozes femininas. Ao sentir-me rodeado de cuidados reais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Vozes masculinas. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Vamos todos. Se quereis saber quando se é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Mais um reparo aqui: o Núcleo Batel será na casa da nossa irmã Ireninha e a preletora, nossa irmã Zuma.
Senhor, mais uma vez damos graças a Ti pelas bênçãos recebidas por ocasião deste domingo, primeiro dia da semana. Estamos nesse dia que comemoramos a importância da árvore que traduz muita vida, mas a vida verdadeira vem do Senhor Jesus ao nosso coração, sustento da nossa alma. Nós apresentamos a Ti os nossos corações, dispondo-nos a caminhar por fé, na certeza de que o Senhor vai dirigir e orientar a nossa vida. Intercedemos agora em prol do nosso irmão, Diácono Vladimir, que o Senhor esteja ali naquela mesa cirúrgica, com o cirurgião, seus assistentes, Senhor, a Deus, com os seus queridos que os estão rodeando, que a Queca, os filhos, sejam seguros nas Tuas mãos e o Teu servo também. Nós tudo te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos muito felizes de ver o reverendo Wesley aqui, depois de uma cirurgia na vista essa semana, já está enxergando quase tudo, viu? Se ele não distinguir você, que ainda não está um pouco obnubilado, vá lá pegar a assinatura do reverendo Orlando, do livro que ele está lançando, leve para casa e compre outro.